Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar a aula de recuperação ambiental com fungos e depois eu venho com atividade para passar para vocês. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa considerar é recuperação ambiental. Então, a primeira noção que nós vamos ter da aula de hoje é algo aconteceu com o ambiente. O ambiente ele sofreu uma perturbação. Até mesmo pelo título da aula, a gente consegue entender que a recuperação seria tornar aquele ambiente saudável de alguma forma, ou numa condição pré-existente ou numa condição desejável. A partir de que forma? Utilizando os fungos. Nós já vimos nas aulas passadas que os fungos eles já são decompositores naturais, eles têm um papel de reciclagem em ecossistemas naturais muito importantes. Além disso, a própria forma de nutrição desses organismos, em que eles utilizam enzimas que eles colocam para fora do corpo deles, enzimas exógenas, para digestão prévia do substrato, para depois eles assimilarem o composto, faz com que eles sejam ótimos candidatos para a recuperação de áreas degradadas. Uma vez em que eles conseguem liberar, eles têm aproximadamente mais de 1,5 milhões de substâncias, incluindo enzimas. Muitas delas a gente nem tem muita noção do seu funcionamento, que eles conseguem ter um potencial muito grande por essa grande gama de substâncias para degradar substâncias não desejadas no ambiente. Só que para isso a gente precisa entender quais são os problemas ambientais que levam à degradação do ambiente. A gente pode associar isso tranquilamente à maneira em que as sociedades humanas, na sua grande maioria, são organizadas em ambientes urbanos. Quando a gente pensa no ambiente urbano, nós podemos pensar no meio físico. Eu peguei o exemplo aqui, isso aqui é a foto da Grande São Paulo, se não me engano. O estudo do meio físico inclui os materiais que são usados, que são muitas vezes importados de outras regiões para poder compor tudo isso aqui que a gente está vendo. Também podemos nos relacionar às populações biológicas, não só as pessoas que vivem lá, mas a interação com micro-organismos, com plantas, com fungos, com outros indivíduos, inclusive os animais. Estudo da estrutura e evolução do ecossistema dentro de um ambiente urbano e principalmente o metabolismo de material e energia nos ecossistemas, ou seja, tudo aquele material que é importado, o que acontece nas transformações e como que ele é devolvido para o ambiente. Então, quando a gente pega o conceito de cidade, nós entendemos que são ecossistemas heterotróficos no sentido de que eles consomem materiais de várias regiões que não são inerentes à região que eles pertencem e eles se organizam aumentando a entropia do planeta, seria aumentando o calor. Então, definimos por ecossistema de cidades diferem-se dos naturais por terem um metabolismo muito mais intenso por unidade diária, o consumo de energia é muito maior. Além disso, a entrada para os bens de produção, que não são necessários para a sobrevivência e são considerados supérfluos, mas são desejáveis para a sociedade, levam a uma saída muito grande e poluidora de dejetos e resíduos. Aí que mora o grande problema. Quando a gente pensa nas organizações das sociedades em cidade, o maior problema, além de você ter a necessidade de entrada de materiais muito grande, a saída e a forma como é feita essa saída de evolução para o ambiente, muitas vezes é feita de maneira poluidora. Isso acaba levando aos problemas de poluição de uma maneira geral. E a gente não pensa só em poluição de corpos d'água, poluição atmosférica, poluição sonora, em vários tipos de poluição, e pensando nesse tipo de ambiente que começa a se degradar, que começa a ter características indesejáveis, a gente pode pensar na utilização de fungos. Então, na cidade, a energia não é um fator limitante, mas sim o resultante, que é a poluição da exploração dessa energia. Então, tudo isso aqui, algo precisa ser feito. A gente não pode conviver em ambientes que tenham essa característica degradada, tanto por poluição atmosférica, poluição sólida, os lixos em geral. Isso precisa ser tratado. Por isso que a gente vai entrar no mérito de utilizar os fungos para recuperar os ambientes degradados. Qual que é o problema, então, dessa grande poluição gerada pelas cidades? Os problemas ambientais associados a eles. Um deles, inerente mais à construção de cidades, o ambiente urbano,
você tem um problema chamado de ilha de calor. Você tem a remoção da cobertura vegetal e substituição por pavimentação. Você acaba gerando um padrão de aumento climático naquela micro-região muito maior. Nós temos problemas de poluição atmosférica. Quem já foi para São Paulo, aqui, principalmente no inverno, e tem algum problema respiratório, né? Tem problema respiratório, toda vez que eu vou para São Paulo na época do frio, me ataca as vias respiratórias, eu tenho problema com rinite, e eu sei que muitos de vocês também podem ter isso. Isso está relacionado com a poluição atmosférica, que é associada a um fenômeno natural, que é chamado de inversão térmica. Você começa a ter problemas de respiração, principalmente associados a isso aqui, a poluição atmosférica. Quando a gente entra em período frio, há um processo de inversão térmica, o processo natural seria o ar quente esquentando, ele sobe, né, ele fica menos denso, ele leva, espalha essas partículas de poluição representadas por essas partículas marrons aqui, isso acaba dispersando na atmosfera. Quando a gente tem um período frio, em determinada época do ano, nós temos uma barreira formada, né? Óbvio que isso aqui não é estático, né? Isso aqui é uma representação, porque a atmosfera é dinâmica. Nós temos aqui uma maior concentração, aprisionamento ou dificuldade de dispersão das partículas poluentes através dessa barreira de ar quente entre barreiras de ar frio. Isso acaba levando a problemas de saúde em geral. Nós temos também problemas de chuva ácida decorrentes de liberação de poluentes de empresas. Nós temos, olha só, o tempo de degradação de uma série de itens que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, pontos de cigarro que demoram 2 anos, chicletes 5 anos, copinhos de plástico de 200 a 450 anos, fraldas descartáveis demoram 600 anos para tomar que ela não esteja suja, e por aí vai, pneu indeterminado. Então a gente vê que tudo isso, esses materiais que são oriundos da atividade de grandes cidades, eles persistem muito tempo no ambiente. E aí problemas ambientais também associados para ele, né? Nós temos problemas sanitários, né? Doenças veiculadas por organismos ou mesmo veiculadas pelo ar, não necessariamente através de vetores, mas isso aqui está associado com poluição. Poluição leva a problemas ambientais levam a problemas sanitários. Quando chove, aí piora. A gente escuta na televisão falar, né, de acúmulo de lixos que acabam levando a grandes enchentes, né? O problema do escoamento de água relacionado também ao lixo, falta de planejamento das cidades, nós temos deslizamento de terras e por aí vai, você já conhece muito bem. E aí nós temos problemas, né, relacionados à contaminação ambiental, de solos, sedimentos que ficam formados, né, e acabam sendo contaminados, as águas superficiais subterrâneas, também lençol freático, e a poluição atmosférica. Então, partindo desse ponto, né, nós temos aqui um cenário, né, parece um cenário meio apocalíptico, né, mostrando quais são as fontes de contaminação. Então, nós temos aqui resíduos sólidos, nós temos aqui vazamentos de tanques, pode ser de navios cargueiros, né, no caso aqui representando uma fonte de petróleo, infiltração de rios contaminados que vão atingir lençóis freáticos, infiltração de chuvas contaminadas, poluição atmosférica, né, desmatamento, tudo isso leva aos problemas que nós já apresentamos. E uma possível solução para isso seria queimar, né, no caso do resíduo sólido. Mas a queima gera CO2. CO2 não é desejável na situação em que nós nos encontramos. Aterro sanitário é uma forma bastante interessante. Só que o aterro sanitário, né, como que ele funciona? Você tem primeiro um estudo, precisa de uma região que tenha um solo já impermeável. Além disso, precisa colocar uma camada impermeabilizante, o dreno do chorume que vai ser formado assim que o lixo for degradando, e aí os lixos vão sendo colocados em camadas. E essas camadas, nós chamamos das células de lixo, que vão sendo colocadas, e por fim nós temos ainda o plantio de árvores que serve principalmente para pegar o metano, o gás que está sendo formado da degradação do lixo de uma maneira geral. Isso é mais ou menos o padrão de um aterro sanitário, só que isso é caro para fazer, para você conseguir gerir um volume de lixo muito grande em aterros sanitários, você precisa de um investimento muito grande, e não tem quem queira ou se interesse por fazer esse tipo de investimento. E aí a gente leva para possíveis soluções, né?
Hoje nós temos algumas saídas, né? A gente tem processos de biorremediação voltados para a recuperação de ambientes degradados. O que essa palavrinha quer dizer? Bio, você já conhece, significa vida. Remediação, ação de remediar. O que é remediar? Fazer reparos, fazer correções ou atenuar problemas. Então, biorremediação nada mais é do que você fazer correções, reparos de ambientes através do uso de organismos. Então, isso é nada mais que um processo tecnológico que você vai utilizar organismos para restaurar a qualidade ambiental. Bom, a gente sabe que hoje ainda a grande maioria dos indivíduos utilizados para a recuperação ambiental são as bactérias, de longe. Embora os fungos eles tenham um potencial muito grande, que até é possível que eles sejam utilizados no futuro mais do que as bactérias. E quando eles fazem isso, os fungos são utilizados, o próprio metabolismo deles pode acontecer de duas formas. A primeira é mineralização de compostos. O que os fungos são capazes de fazer? Converter moléculas orgânicas na forma de compostos tóxicos em biomassa celular, ou seja, traduzindo em outras palavras, você tem um composto que é tóxico que está no ambiente, ele não é desejado, ele faz mal, perturba aquele ambiente. Tem fungos que têm capacidade de converter essas moléculas orgânicas, que são tóxicas, para o próprio metabolismo dele, ou seja, ele consegue degradar aquela molécula tóxica e consegue mineralizar, consegue converter fazendo parte do próprio organismo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é um processo que nós chamamos de cometabolização. O que acontece na cometabolização? Você tem um composto tóxico que está no ambiente e o fungo ele consegue oxidar esse composto, mas ele não utiliza esse composto, a energia dele, para o crescimento. Então, o que o fungo faz? Isso é um mecanismo de proteção dele para aquela substância que, porventura, venha a ser nociva para ele. É um mecanismo de defesa. Então, quando há esse caso de cometabolização, há uma necessidade, no caso de uma determinada área que está sendo recuperada por fungos que vão cometabolizar determinada substância, que você utilize um substrato para o crescimento. Porque imagine, no caso da mineralização, você tem lá um ambiente degradado, você coloca o fungo ele consegue mineralizar e ele consegue crescer a partir daqueles compostos tóxicos que estão naquele ambiente. Já no processo de cometabolização, não, o fungo ele consegue oxidar aquela substância tóxica, mas ele não usa para o crescimento dele. Ele simplesmente oxida, ele tira aquela molécula da sua parte tóxica no ambiente, mas ele precisa de um substrato para continuar crescendo. Senão ele vai parar, ele não vai conseguir desenvolver e a função dele de biorremediador não vai funcionar. Então tem esses dois processos aqui de detoxificação, que a mineralização é completa, então de um componente tóxico libera-se CO2, abre sais que são inofensivos para o ambiente. E a detoxificação, ou não detoxificação, a gente chama de degradação completa, é gerar compostos acabam gerando mais tóxicos até que os originais. Qual que é o potencial dos fungos como biorremediadores? Bom, eles são organismos que têm uma gama de enzimas que são liberadas para processos metabólicos que podem ser utilizados por uma série de ambientes degradados. Então, a adaptação metabólica do fungo, eu falei para vocês, tem mais de 1 milhão e 500 mil. Se vocês perguntarem, nossa, está tirando da sua cabeça? Não, tem um livro aqui que é o que a gente usa como base, está aqui, eu não vou lembrar exatamente onde está agora. E essa produção de enzimas extracelulares são capazes de degradar polímeros muito complexos, vou mostrar para vocês quais. E eles envolvem basicamente o sistema chamado citocromo P450 monoxigenase, que também é presente em mamíferos, que está relacionado ao processo de cometabolização e não de mineralização. Muito bem, vamos dar exemplos onde que os fungos eles podem atuar. Vazamentos de petróleo, fontes essenciais de bicarboneto, então, por exemplo, ambientes degradados, acidentes de petróleo. Isso aqui você pode utilizar, por exemplo, em indivíduos na forma levedura, lembra, levedura são organismos unicelulares, no caso aqui nós temos o gênero Cândida, Turulopsis, Todorula, isso aqui são alguns fungos unicelulares, ou até filamentosos, do gênero Penicillium, Aspergillus, Crysosporium, eles são capazes de degradar esses componentes do petróleo, do carboneto. Fungos que descontaminam solos, por exemplo, do gênero Cladofialophora, Exophiala, eles utilizam o tolueno como substrato para o crescimento, então a mineralização.
Nós temos aqui o exemplo de biorremediação de terras utilizando fungos, como em bioreatores, para tratar a poluição de petróleo e derivados. Isso aqui é um sistema que é um pouco bem complexo, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem que existem essa possibilidade. Outro problema é o uso de pesticidas, principalmente aqueles à base de organoclorados. Tem aqui o DDT, que é o mais famoso deles, tem o PCB, que eles persistem no ambiente por muito tempo. E isso acaba levando a alguma série de prejuízos para os organismos que ali habitam, e a necessidade de removê-los às vezes faz necessário e você pode utilizar fungos. Geralmente, os pesticidas ou organoclorados, eles são desativados através de incineração a altas temperaturas para quebrar esse composto e inativá-los. E há alternativas com fungos biorremediadores. Tem essa espécie aqui, o Aspergillus niger, que é capaz de mineralizar compostos organoclorados para o crescimento deles. Caso de plástico também, aí vale a pena destacar, a maioria dos plásticos para degradação é feito por incineração, você coloca fogo. Só que o problema é da liberação de gases tóxicos. Eu falei para vocês do aterro sanitário, você tem um volume muito maior que ele não dá conta da demanda, e a dificuldade da degradação de plásticos por micro-organismos é muito grande. Os plásticos convencionais não existe comprovadamente, ou pelo menos não conheço, algum organismo que consegue degradar. Plástico é plástico mesmo, normal. Agora, esses plásticos biodegradáveis, esses até que a gente consegue comprar em supermercados e tudo mais, existe fungos, um trabalho mostrando que fungos do gênero Penicillium e Aspergillus, eles conseguem mineralizar plásticos que são biodegradáveis. Então, não são os plásticos, não confundam plástico biodegradáveis. Mas temos também casos com explosivos, explosivos muito utilizados em guerras, principalmente, pólvora, munição de bala, tudo isso acaba ficando no ambiente. E quem vai fazer o papel de degradação podem ser os fungos. Então, isso acaba levando à contaminação até mesmo de corpos d'água, isso decorre de atividades militares, e você tem a remoção do anel aromático de nitrogênio no processo de amonificação por esses organismos. Ainda falando de degradação de fungos, metais pesados tem uma coisa muito interessante. Há muito processo de contaminação por veículos automotores e indústrias de metais pesados no solo. Então, um processo de biorremediação por fungos em que eles conseguem biotransformar, eles pegam metal que estão no ambiente, eles conseguem mineralizar e eles conseguem fazer com que isso acabe acumulando, eles conseguem acumular material. Então, imagina que o ferro, ou o metal que está aqui, por exemplo, ele vai começar a ser acumulado. E aí você consegue extrair esse metal que foi acumulado pelo fungo filamentoso e reaproveitar. Olha que coisa legal. O fungo ele consegue tirar um metal pesado contaminante do solo, ele consegue mineralizar e ele consegue acumular, porque ele é resistente à toxicidade desses metais pesados, metais pesados de uma maneira geral. E aí a gente consegue recuperar, tira ele do solo e recuperar para usar posteriormente. Muito bacana isso aqui. Também para descontaminar águas, a gente sabe que 84, estou dando alguns dados para vocês aqui, 84% do esgoto do Brasil é jogado sem tratamento no Rio, só em São Paulo tem 30 mil indústrias poluidoras, e uma série de problemas relacionados a isso, a demanda bioquímica de oxigênio é elevada, e para poder tratar isso, há o processo de biorremediação de águas, descontaminação, por fungos. Os principais utilizados são Lentinula edodes, que é para efluentes da indústria têxtil, Phanerochatia crisosporium, que é para corantes e efluentes industriais. Aqui só mostrando para vocês, isso aqui é uma água contaminada, isso aqui depois da ação de fungo, olha como que ela fica completamente, pensando do ponto de vista só de um parâmetro, a cor fica removida. Tem até para degradação de celulose, tem fungo para isso também. A descontaminação do ar, embora não seja muito comum, a possibilidade de você fazer biofilmes para remoção de partículas poluidoras,
poluidoras do tipo tolueno, que são bem tóxicas. E a levedura, como exemplo, tem essa aqui, a Oxyophiala lecanicorni. Ela é uma das principais utilizadas, embora isso não seja muito comum. Mas existe a possibilidade. Então, para terminar a aula de hoje, a gente deixa a frase do Mahatma Gandhi: o planeta pode sustentar a necessidade de todos, mas não a ambição. Beleza, pessoal? Já venho com a atividade daqui a pouco.